O Jornaleiro, vamos para mais uma entrevista para que você, internauta, fique por dentro dos fatos, dos acontecimentos de São Bento do Sul. E hoje, a minha entrevistada é a vereadora Carla Hoffmann, ela que é presidente da Câmara Municipal em São Bento do Sul. Que, aliás, a Câmara já começou 2022 aí... mais uma série de turbulências e que preocupa a presidente, como preocupa os demais vereadores e os eleitores conscientes também. Primeiro, Carla, muito obrigado por nos receber aqui, por acompanhar o trabalho do Jornaleiro também. E esse começo de ano tumultuado, primeiramente, como está sendo para você como presidente? Obrigada mais uma vez ao Luzardo, pela oportunidade de conversar. Foi, sem dúvida, um início de ano bastante atribulado, principalmente se nós lembrarmos que no ano passado aqui o Legislativo foi bastante calmo. Nós tivemos um trabalho muito profícuo, nós trabalhamos bastante, participamos de várias atividades com a comunidade, estabelecemos um canal de diálogo bem importante com vários segmentos da sociedade, também com o Executivo, mas esse ano aconteceram algumas situações um pouco complicadas. E logo no início do ano nós tivemos uma situação relacionada ao vereador Ângelo, que teve, a casa foi objeto de uma busca e apreensão, que nós ainda não sabemos do que se trata, mas foi autorizada, o Judiciário veio, a Polícia Civil veio até aqui, fez essa busca, e a partir daí, então, nós tivemos a entrada de um pedido de instalação de uma CPI. E isso, Luzardo, e os demais ouvintes, é bem importante que a gente possa esclarecer que tanto o pedido que entrou do senhor Lorival de Castilho, quanto o outro pedido que entrou também de providências do Dr. Maurício Willemann, presidente da OAB aqui de São Bento, ambos não são pedidos de cassação, ambos são pedidos de tomada de providências. Então, ou seja, nós recebemos na forma do artigo 130 do nosso regimento interno e aí passamos a processar a investigação. Então, nós temos hoje na casa duas investigações, uma contra o vereador Ângelo Pechinski e a outra contra o vereador Jairson Sabino. Claro que nós temos várias situações que são desagradáveis, no sentido de que o clima que se cria, ele é um clima pesado, que nós não gostaríamos de estar passando, mas, sem sombra de dúvida, houve um pedido, participação popular, previsto no nosso regimento, com um pedido de providências, e o Legislativo entendeu a abertura, então, dessas duas CPIs. Aproveitando, presidente, quando se fala de CPI, também teve agora recente uma ação pedindo cassação do prefeito da cidade, o Antônio Joaquim Tomazini Filho. Que tem uma série de situações para resolver, mas não é isso o caso agora. Com relação a esse pedido de cassação do prefeito, a senhora também é da área jurídica, qual a análise que se faz e a possibilidade disso realmente se tornar um fato preocupante para o chefe do Executivo? Depois desses dois pedidos de CPI, nós também tivemos um pedido, daí sim, de cassação do mandato do chefe do Poder Executivo. É difícil a gente adiantar qualquer questão em relação a isso. Então, eu fico mais confortável de explicar o procedimento para que os eleitores, a imprensa, o pessoal que acompanha o Jornaleiro possa tirar as suas próprias conclusões. O pedido de cassação, ele é um pedido mais grave do que o pedido de CPI. CPI nós estamos investigando, cassação pode culminar na retirada do mandato eletivo e a saída do prefeito. Então, o procedimento que nós vamos seguir para o pedido de cassação está disposto no Decreto-Lei 201 de 1967, que é o mesmo que vai regulamentar o impeachment do presidente da República. Então, nós temos a aplicação do nosso regimento interno e, concomitantemente, com esse decreto. E o que nós vamos votar? Então, recebemos esse pedido e naquela primeira, o decreto diz que na primeira sessão, após o recebimento, nós temos que fazer a leitura e submeter a plenário. Fizemos a leitura em plenário na última quinta-feira, exatamente na última quinta-feira, fizemos a leitura em plenário conforme é de conhecimento de todo o pessoal, até porque esse áudio
acabou, né, transitando aí no WhatsApp, né, foi reproduzido em vários meios de comunicação, havia um áudio gravado entre, possivelmente, o vereador Jairson Sabino e, possivelmente, a secretária, a chefe de gabinete na época, a senhora Simone, falando de um pedido a respeito de uma indicação do vereador Ângelo. Então, nessa situação, nós fizemos a leitura e eu indaguei de pronto ao vereador Sabino se o vereador Sabino teria algum impedimento para votar, uma vez que ele participou, foi secretário, né, e participou ativamente da conversa. Ele se deu por impedido naquele momento, e aí o decreto manda, e o nosso regimento, manda que nós façamos a convocação do suplente de vereador, que é o caso do vereador Luiz Neri Pereira. Então, nesse caso, agora, na próxima segunda-feira, nós vamos votar a admissibilidade. O que nós temos hoje? Temos aquele áudio, e aí cada vereador vai observar. A gente sabe muito bem que aqui a Câmara de Vereadores ela é um ente político, né? Então, assim, também há uma análise política da situação, e cada um dos vereadores vai exercer o seu direito de voto no sentido de verificar se aquilo é um fato realmente relevante que possa configurar um crime no sentido de caçar o mandato do prefeito ou não. Então, assim, na sessão de segunda-feira, dia 7, nós vamos ter a votação da admissibilidade, ou seja, se vai tramitar ou não vai tramitar na Câmara de Vereadores de São Bento do Sul o pedido de cassação do prefeito municipal. Essas situações vão seguir na Câmara Municipal e o jornaleiro vai trazendo as informações aqui para o internauta. Agora, um outro assunto também que te desgastou muito, presidente, foi o tal veículo para a Câmara. E eu senti até que a presidente respirou um pouco aliviada quando a empresa não conseguiu entregar esse veículo, porque realmente já tinha virado uma novela. Foi para tanto ou houve exageros de quem te criticou, dizendo que você, como presidente, estava querendo beneficiar alguém, e tantas situações que tu teve que ouvir por aí? Gostaria que tu falasse um pouquinho para esclarecer ao internauta o que de fato aconteceu e qual o desfecho dessa compra. Em relação a essa compra, né, nós fizemos ela no final do ano, um processo licitatório, até porque o valor é um valor alto, nós somos obrigados a licitar esse valor, não daria para fazer compra direta, e fizemos lá um termo de referência, e acabou que apenas uma empresa ofereceu esse carro, que foi o único oferecido no pregão. Eu sempre gosto de esclarecer, o pregão ele é público, feito via internet, então empresas do país inteiro podem participar. Eu, como gestora, assim como qualquer outro gestor público da cidade, a gente não pode escolher de quem a gente vai comprar. A gente não pode escolher, né, aonde. Mas por que não compra na cidade? Porque nós não podemos direcionar a compra. E esse procedimento licitatório ele foi feito dentro da extrema legalidade. Tanto que, Luzardo, mesmo os mais críticos, né, tinham que dar o braço a torcer, né, e a mão à palmatória, como se diz por aí, de que o processo foi absolutamente legal. Né? Se discutiu a questão do carro, se discutiu a marca do carro e realmente se causou um desgaste muito grande. Eu sempre tento ponderar racionalmente, e eu sei que às vezes as redes sociais não permitem que essa racionalidade possa orientar as discussões. Mas, por exemplo, se a gente pegar o valor que foi adquirido o nosso atual carro, que é a Zafira, 68.500 à época, e aplicarmos a correção do dinheiro nos dias de hoje, nós teríamos os exatos 212 mil por coincidência. É até uma coincidência porque eu não imaginei que fosse acontecer dessa maneira. A contabilidade cuidou de verificar a questão de quanto percentualmente se gastou do orçamento da Câmara na época da aquisição do veículo de hoje, 4,43, e no veículo que agora nós devolvemos, não, mas que não vai ser entregue, 4,30. Então, racionalmente, a conversa é possível. O problema, né, que muitas vezes, e claro, nós estamos num país democrático, na liberdade de expressão, as pessoas não conseguem fazer algumas estimativas e fazer algumas análises.
Mas o que acontece? O mercado do carro, entre outros no país, está sofrendo muito com a questão econômica, falta de insumo, falta de peças, e a empresa, então, contatou o setor de compras, dizendo que não teria condição de entregar, pedindo mais prazo. Só que nós temos um problema, o nosso carro hoje não está andando, nós tivemos que guinchar ele daqui, levar para o véu para tentar fazer, o nosso pátio aqui, nós não temos o carro. Então, a gente não sabe quanto tempo iria durar essa situação de entrega é possível, dentro do procedimento que nós fizemos, que se volte atrás, esse dinheiro estava provisionado, ele não tinha sido pago, ele está no caixa da Câmara, né? E aí nós pedimos um parecer jurídico, pedimos uma orientação do setor de compras, diante da possibilidade de fazer uma rescisão desse contrato, para que se possa logo procurar um outro carro, porque é uma necessidade, né, aqui do Legislativo Municipal. É claro, né, Chaves, que na questão, na minha visão política, sem sombra de dúvida, esse desgaste foi bastante complexo. E o fato de ter voltado atrás, embora eu não poderia ter voltado atrás para me preservar, por exemplo, eu não tenho esse direito, porque aí eu incorreria em multa e outras situações, mas é claro que no final das contas eu acho que a vontade da grande maioria, né, foi feita, o melhor para o Legislativo foi feito, e se não deu para entregar esse carro da forma como foi colocado e no prazo correto, a melhor solução é a devolução. Claro que, né, essa discussão foi desgastante, sem sombra de dúvida, isso tira, como você diz, um peso das costas de quem é o responsável por essa decisão. A gente sentiu fortemente, não precisa ser conhecedor da política, para saber que houve, inclusive, aí, uma intenção de te jogar contra a comunidade ou vice-versa, a comunidade contra a presidente da Câmara. Inclusive partindo de dentro do partido que a senhora está hoje filiada. Eu te pergunto, existe alguma pendência partidária, existem intrigas dentro do partido que te desabonariam como vereador, ou como presidente, ou como integrante de uma sigla? A gente, dentro, né, de toda a agremiação partidária, nós temos uma movimentação de forças políticas, isso é normal, né? Quem normalmente faz parte de um partido tem um projeto político, tem um projeto para a próxima eleição, ou para a próxima, e por óbvio, né, que às vezes o espaço que eu estou ocupando, ele às vezes é desejado por um outro integrante do partido, né? Isso não significa dizer que a gente tem que viver em guerra, né? Porque afinal de contas o grupo partidário ele cresce quando o grupo está forte e coeso, né? O presidente do nosso partido, do PSD, o deputado Milton Robo, sempre tem uma frase que diz que quem ganha eleição é a equipe, né? Ninguém ganha eleição sozinho, então a equipe que ganha eleição, e eu sempre tenho visto que nós poderíamos trabalhar em equipe. Eu e o vereador presente, né? Temos lá, aqui somos os dois vereadores do PSD, mas houve alguma dissidência logo no começo do ano, inclusive com a disputa pela presidência do partido aqui na cidade, que acabou ficando com o nosso ex-candidato a prefeito, e por força disso eu acho que o desgaste acabou acontecendo. Eu, de minha parte, tenho tentado preservar muito o PSD, tanto que não tenho me manifestado sobre o assunto, não tenho rebatido algumas críticas que são infundadas, algumas ofensas que são exageradas, sempre pensando que o diálogo é um bom caminho. Sempre penso nisso, que o diálogo é realmente o melhor caminho para que a gente possa organizar a vida em comunidade. Só que nós chegamos agora no final do ano, passamos um ano já da nova presidência, e o partido continua da mesma maneira. Nós não tivemos eleições, preparação para novas candidaturas, né, ou novos nomes, nem mesmo reunião. Então, eu acho que há um certo distanciamento das pessoas do partido. Com relação ao desgaste, politicamente a gente sabe que dentro e fora dos partidos, dentro do meu partido e fora do meu partido, a gente sempre tem gente pensando que quanto pior, melhor, né, nessa situação. Infelizmente é assim. Eu acho, né, eu penso que essa situação é legítima, né, as críticas sempre são, a meu ver, são aceitas, quando de maneira comedida, quando de maneira respeitosa. Eu sempre digo, eu posso deixar de
concordar com você ou me opor completamente à sua ideia, mas eu não posso te desrespeitar como pessoa. E eu acho que esse limite foi ultrapassado em relação a muitas pessoas, a muitas ofensas, né? Mas no mais, na grande maioria das pessoas que se manifestaram discordando dos valores, discordando de outras situações. Mas eu notei em alguns meios de comunicação e algumas comentários, programas, a reiteração desse assunto quando o assunto não era mais assunto. E, nesse caso, a gente, às vezes, fica pensando se tem algum interesse obscuro nesse tipo de... né, do que se diz, Luzardo, quando, em matéria jornalística, em requentar a matéria. Né? Então, a matéria já foi discutida, já foi tratada, já todo mundo esqueceu, então a gente volta e requenta essa matéria. Então, às vezes, pode ser que nós tivemos algum tipo de interesse, mas a gente segue tentando trabalhar da maneira mais correta possível e tentando mostrar o trabalho mais correto possível para a população. Tem pessoas que apanham mais do que cavalo de bandido amarrado e não tomam providência. Conversando com colegas da imprensa, a gente concluiu que a presidente da Câmara também tem apanhado muito, né? E a gente quer saber, vai ter alguma providência ou vai continuar apanhando até terminar o mandato e voltar a ser advogada, professora, dona de casa, esposa, mãe? Vai tomar providência ou o que a senhora pensa para frente? Pela minha formação, eu sempre penso, né, e às vezes falo isso para meus ex-clientes quando me procuram, calma, né? Espera um pouquinho, veja se é bem isso que você vai querer fazer. O processo traz um desgaste, qualquer processo traz uma nova discussão sobre aquele fato que quando a gente já deixou num cantinho talvez esteja esquecido. Mas veja, eu acho, e isso eu tenho assim uma convicção muito forte. Quando há excesso, a gente tem que tomar algumas providências, né? Então, eu tenho aí umas 4, 5 ações de indenização civil contra algumas pessoas que se manifestaram de maneira indevida. Para você ter ideia, eu recebi, inclusive, ameaça de morte via Messenger, dizendo que várias coisas que não vêm ao caso, né? E que a pessoa, de novo, pode discordar de tudo que aconteceu, né? Mas uma ameaça desse tamanho, ela não pode ficar, né, sem uma resposta. No final no ano passado, nós tivemos uma edição de uma lei muito importante, até falando, nós estamos no mês da mulher, e isso é muito importante a gente reafirmar esse nosso compromisso com os temas de proteção aos direitos da mulher. Nós tivemos 2 alterações, uma no Código Penal e uma na Lei Eleitoral, que tratou de um crime chamado violência política contra a mulher, que é quando você usa determinadas expressões, que são expressões maldosas, expressões chulas, expressões no sentido de fazer com que o discurso daquela mulher não seja reconhecido como um discurso válido. E isso foi criminalizado. Uma pena é de 2 a 8 anos e outra pena, se eu não me engano, é de 2 a 6. Agora eu não recordo. Então, há também questões de ação penal que vão ser, né, que a gente já está preparando. Mas tudo a seu tempo, eu acho que, né, nós temos também que ter cabeça fria, enfrentar os problemas, assumir as nossas responsabilidades, desde que cada um assuma a responsabilidade respectiva pela sua colocação. Né? Então, há publicações que a gente buscou, né, de gente chamando, né, de ladrão, vagabundo. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de filtro em relação a algumas situações. E talvez esse filtro venha a partir do Poder Judiciário na hora de aplicação de multas, aplicação de pena e reparação de danos. Voltando a falar sobre o partido político, a intenção é permanecer no PSD ou já existe movimentação, convites, articulações aí para eventualmente mudar de sigla? A questão do PSD aqui no município, ela está um pouco complicada, realmente, né? Quem é da imprensa, quem acompanha algumas situações, verifica que a gente tem um diálogo que está muito ruidoso dentro do PSD. Não com todos os membros, mas com alguns membros. Eu recebi vários convites, recebi convites de pelo menos 3 partidos, já fui a Florianópolis conversar com determinada pessoa, vou amanhã conversar com uma outra pessoa. Então, a gente está conversando. É o momento de repente, se o PSD... eu sempre brinco, se não tem lugar para mim no PSD, nós temos que ver aonde é que seria um lugar para que a gente possa prosseguir nesse projeto político. Então, há outros convites, eu estou pensando, embora, Luzardo, eu sempre deixo consignado,
nós tenhamos algumas situações aqui no PSD local que são ruidosas. Mas, veja, eu dentro do PSD estadual, eu sempre recebo muito apoio. Hoje, na última reunião do PSD Mulher, eu fui designada como vice-presidente mulher da região norte, abrangendo cidades como Joinville, Jaraguá do Sul, todo o Planalto Norte. Então, eu sei que eu tenho lá a minha representatividade dentro do PSD, né? Os deputados têm me ajudado a trazer verbas aqui para São Bento, me ajudado a trazer verbas, gente, é verdade, né? A gente vai em busca de verbas, traz verba aqui para a cidade, né? Traz um dinheiro que, não, mas o deputado destinaria. Não, o deputado poderia mandar para qualquer outra cidade, né? Se a gente não vai, não busca, não lembra que São Bento existe, né? Então, os deputados do PSD, Darcy de Matos, a Marlene Fengler, o deputado Júlio Garcia, são deputados que realmente, o deputado Milton Robos também, nos ajudaram muito durante o ano que passou. Então, nós temos que tentar aparar essas arestas, verificar quais são os caminhos e, através do diálogo, seguir no nosso projeto político. Não poderia deixar de indagar a presidente com relação ao relacionamento dela, vereadora Carla, com o Executivo. Porque houve alguma manifestação da presidente na tribuna da Câmara relacionado à educação, e que, inclusive, eu escrevi aqui no Jornaleiro que parece que dava a entender que o relacionamento estava desgastado e que o prefeito perderia o apoio da presidente na casa. Mas alguém próximo da presidente disse que, Luzardo, não, ela está muito cansada e sobre saúde não fala mais com o prefeito, que o que tinha que falar já falou. O que acontece, qual o seu desapontamento com relação à saúde e como está o relacionamento com o Executivo? O relacionamento com o Executivo, né, com o Dr. Tomazini e com o Dr. Tirso, é um relacionamento cordial, um relacionamento respeitoso, mas realmente em relação a algumas pastas, e hoje em especial a saúde, eu falei e vou continuar falando, vou continuar rebatendo algumas situações que são postas pelo Executivo, através da Secretaria de Saúde, no sentido de tentar minimizar alguns problemas que a pasta apresenta desde sempre, algumas situações que são situações que não são solucionadas, que boa parte das vezes são apresentadas desculpas, são apresentadas questões que impediram de acontecer desse ou de tal modo. Eu falei isso na tribuna e continuo colocando. Eu acho que agora, de todas as reclamações do município, a que mais nós recebemos como vereadores são relacionadas ao hospital e aos postos de saúde, falta de cirurgia, falta fila para pegar consulta, todas essas situações. Então, realmente, em relação a essa situação, o prefeito ficou, a meu ver, devendo para nós, uma resposta. Acho que ele deve estar procurando, organizar, e ele é o chefe do Executivo, cabe a ele, não a mim, dizer o que deve ser feito, mas realmente as nossas críticas, e não só minhas, mas aqui especialmente as minhas, à saúde são bastante veementes. Na realidade, não é uma questão de criticar por gostar ou não gostar, aceitar determinado nome ou não aceitar. A população tem o tempo inteiro nos procurado para reclamar da questão saúde, da questão falta médico no posto, falta dentista também no posto, e as coisas vão, parece que, se ficando num marasmo que elas não mudam. Então, a minha cobrança com o prefeito Tomazini é nesse sentido, mas, de novo, ela continua sendo respeitosa. Eu sou presidente da casa, eu acho que, pelo bem da organização e da tramitação, das leis e do bom andamento da cidade, essa nossa conversa e esse nosso diálogo tem que existir. Presidente, teria muito mais perguntas, mas hoje nós vamos deixando por aqui. Eu só gostaria de te agradecer. A gente vai continuar acompanhando as sessões da Câmara para trazer as informações aqui para o internauta. E o espaço, a presidente e os demais vereadores sabem, está sempre à disposição. Te agradeço e, quando precisar,
o Jornaleiro de Portas Abertas. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço, né? A gente sabe que você acompanha muito de perto o nosso trabalho e eu sempre agradeço por isso. É bom que os teus leitores, os teus ouvintes possam saber o que está acontecendo aqui na Câmara. E também, a partir da segunda-feira, nós voltamos a ter a presença de público nas nossas sessões, com uma restrição de números, mas nós já vamos voltar a ter também a presença de público. Muito obrigado pelo espaço e um abraço a todos. Muito bem, o jornaleiro conversou com a Carla Hoffmann, vereadora presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul. Ficamos por aqui, até uma próxima.